24 de abril de 2020, sexta-feira à noite, são 19 horas e 12 minutos. Nós vamos dar início à aula que fala sobre modificação da Constituição de 1988. Bom, pessoal, a Constituição de 1988, ela não é imutável, tá ok? A Constituição, ela tem que ser atualizada, óbvio. Por que ela tem que ser atualizada? Porque o mundo muda, né? O mundo ele está em constante evolução. A sociedade, os nossos valores, as nossas realidades. Esse momento mesmo que nós vivemos aí de pandemia, né, é um momento completamente sui generis, né? Nenhuma pessoa viu isso acontecer, né, até o mundo de hoje. Então, o direito e a Constituição, ele tem que ser atualizado e ele vai sofrer alterações, tá certo? Então, a Constituição, ela pode ser modificada, aliás, ela deve ser modificada, né? A Constituição não pode ser algo estanque, porque pode ser prejudicial à evolução da própria sociedade. Só um segundinho, só, por favor. Vou pôr uma ordem aqui na galera aqui que... Bom, então vamos lá. Quais são as formas de se alterar a Constituição? Ok? Veja bem, eu não estou falando aqui em implodir a Constituição, tá? Tem muita gente que, quando se fala essa aula aqui, aliás, me causa arrepio. Tem pessoas que falam, vamos fazer uma nova Constituição, vamos fazer uma nova Constituição. Então, isso aí não é nada mais inconstitucional do que pregar a realização de uma nova Constituição. Porque quando você faz uma Constituição, entende-se que essa Constituição ela fique ad eterno, tá ok? Tal como é a Constituição norte-americana, né? Os Estados Unidos da América, eles criaram uma Constituição, criaram o país deles através de uma Constituição, e a Constituição deles está em vigor até hoje. É claro que a Constituição norte-americana ela vem sendo atualizada, mas ela não é suprimida, tá ok? Não há que se falar lá, vamos fazer uma nova Constituição. Não, a Constituição que eles têm está lá, é o contrato deles e eles vão atualizando, tá ok? Me causa muita estranheza pessoas, e às vezes pessoas iminentes, que falam, temos que fazer uma nova Constituição, tal. Isso eu acho muito perigoso. Tá. Bom, de uma forma geral, existem 3 formas de se alterar a Constituição. A primeira é a mutação constitucional, a segunda é a revisão constitucional e a terceira é a reforma constitucional. Gente, presta atenção, a revisão constitucional já se exauriu, tá? Eu vou explicar isso para vocês. Então, eu diria que hoje não há que se falar mais em revisão constitucional. Na verdade, a revisão constitucional é um estudo diria eu até, de história do direito, porque não é possível você fazer uma revisão da Constituição tal como foi previsto no artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Bom, o poder de constituir a Constituição é o que nós chamamos de poder constituinte, tá ok? Então, o poder constituinte originário é aquele poder que institui a Constituição, que cria a Constituição. Se nós partirmos do princípio de que o ordenamento jurídico ele tem início com a entrada em vigor da Constituição, nós vamos dizer que o poder constituinte originário, que é aquele poder constituinte que cria a Constituição, ele é político e não jurídico. Porque, veja, ele antecede o próprio ordenamento jurídico, tá ok? Partindo do pressuposto que a Constituição inaugura uma nova ordem jurídica, o poder constituinte originário, que é aquele poder constituinte que cria a Constituição, ele é político e não jurídico, porque ele é anterior ao próprio entrada em vigor da Constituição. Tudo isso, tudo bem para vocês? Agora, o poder de se alterar a Constituição é o que nós chamamos de poder constituinte derivado, ok? Só que daí eu diria que o poder constituinte derivado, ele não é um poder constituinte, ele é um poder constituído. Por quem? Pelo poder constituinte originário. Então, na verdade,
O poder constituinte originário, ele estabeleceu quais são as situações em que a Constituição pode ser alterada. Ou seja, ele estabeleceu o processo de reforma da Constituição, o processo de revisão da Constituição e de mutação constitucional. Ok? A mutação constitucional ela vem de uma forma implícita, tá ok? Mas ela é aceita. Inclusive nos Estados Unidos, com muito mais força do que até mesmo aqui no Brasil, eu vou explicar para vocês. Então, veja só, o poder constituinte derivado... Licença, professor, tem gente querendo entrar na sala. Vocês vão se liberar? Desculpa, Letícia, né? Ô, Letícia, perdão. Seja bem-vinda, Letícia. Boa noite. Obrigada. Nada. Então, olha só. O poder constituinte originário, esse é constituinte, esse é político, e não jurídico, porque é anterior à entrada em vigor da Constituição. Ok? Agora, o poder constituinte derivado, ele é constituído por quem? Quem constitui o poder constituinte derivado? Quem, gente? O poder constituinte, professor. Então, qual o poder constituinte que estabelece o poder constituinte derivado? É o povo? O originário. Veja bem, o poder constituinte originário é ele que vai constituir o poder constituinte derivado. O poder constituinte já não é... Tá ok? Então, as formas de se modificar a Constituição são previstas pelo poder constituinte originário. Tá ok? Então, é o poder constituinte originário que cria a Constituição e estabelece as regras e formas em que a Constituição pode ser alterada. Tudo bem para vocês? Então, o poder constituinte, o chamado poder constituinte derivado, na verdade, é um poder constituído, derivado pelo legislador constituinte originário. Fechou? Bom, primeiro que eu vou falar é a mutação constitucional. Veja bem, o que é mutação constitucional? Veja bem, na mutação constitucional, a alteração ela é feita pelo Poder Judiciário, mas não no texto da Constituição. O texto da Constituição permanece o mesmo. O que se altera é a interpretação do texto constitucional pelo Poder Judiciário. Então, gente, quando eu der aula para vocês, e eu espero que eu chegue lá, né, de direito tributário, eu vou utilizar isso daqui com mais ênfase, tá? Eu vou mais a fundo. Eu vou dar hoje para vocês aqui somente a pincelada. O professor Paulo de Barros Carvalho, ele trabalha com o plano da literalidade, com o plano das significações e com o plano normativo. Então, presta bastante atenção no que eu vou dizer. Gente, o texto da Constituição, tá? Eu coloquei aqui lei, mas seria melhor colocar aqui texto da Constituição, né? Olha lá. Então, o texto da Constituição, ou melhor dizendo, a Constituição Federal, ela é um texto. Tá? A Constituição, ela é um texto. E qualquer pessoa que entre em contato com o texto da Constituição, para compreendê-lo, o que é que deve ser feito? Hã? Quando você entra em contato com o texto da Constituição, para você compreender o que está escrito no texto da Constituição, o que você tem que fazer, gente? Tem que ler. Interpretação. Ah, você vai fazer um processo de interpretação, de construção de sentido do texto. Aí que entra o papel do intérprete. Existe até uma ciência que estuda isso. Como é que se chama a ciência que estuda a interpretação? A hermenêutica. Ok? Então, vejam bem, gente, por isso que o estudante do direito ele tem que entender de interpretação de texto. Por isso que no primeiro ano, nos dois primeiros semestres da faculdade, vocês têm lá produção e interpretação de texto em língua portuguesa. Porque o direito se manifesta pela linguagem textual. Então, a Constituição é texto, a lei é texto, o contrato é texto, a sentença é texto. Veja, tudo é texto. Atos administrativos são textos. E esses textos precisam ser interpretados. Ok? E a partir... Presta atenção, hein? A partir da interpretação do texto da Constituição,
nós vamos para o plano normativo e nós vamos construir as normas jurídicas constitucionais, que ora se apresentam através de princípios e que ora se apresentam através de regras. Então, eu diria para vocês que a Constituição Federal é um conjunto de regras e princípios que criam e disciplinam o Estado Federal brasileiro e as liberdades públicas. Então, uma vez que você me dá alguma coisa que não precisa, não pode ter um papel. Não pode ter um papel? Sabe por quê? Por quê? Eu preciso de uma máscara. Uma máscara? A máscara ali em cima. Ali. Desculpa aí, gente. Obrigada, papai. Nada. Então, presta atenção. Não confundam, gente, a norma jurídica com o texto da Constituição. Não confundam a norma constitucional com o texto da Constituição. Por exemplo, a Constituição, ela proclama o princípio republicano. O que é o princípio republicano? O próprio nome da Constituição fala, né? Aliás, no próprio nome do nosso país, nós temos dois princípios de envergadura, que é o princípio republicano e que é o princípio federativo. Pô, nós ficamos 4 aulas estudando a federação. Existem livros escritos sobre federação. Então, olha só, quando você pega a doutrina, o que é a doutrina? São os cientistas do direito se debruçando sobre o texto da Constituição, interpretando o texto da Constituição e construindo sentido para o texto da Constituição, construindo os princípios e regras constitucionais. Tudo bem isso para vocês? Nós vamos lá em direito tributário, eu vou ver isso com vocês com mais profundidade. O que eu não quero é que vocês confundam norma com texto, hein? A norma constitucional, o princípio constitucional, eu construo a partir da interpretação do texto. Aliás, a Constituição é um livro fininho, não é isso? Só que daí você pega ali o livro lá do professor Flávio Martins, pô, é um tabletão. Você pega o Pedro Lenz, é outro tabletão. Pô, quer dizer o quê? Que as pessoas que falam da Constituição e que interpretam a Constituição escrevem muito a partir do texto da Constituição. Às vezes a Constituição fala apenas república. E essa palavra república, você escreve um livro para explicar no que consiste o princípio republicano para dar um verdadeiro alcance do princípio republicano. Entenderam isso ou não, gente? Vocês são aptos a interpretar a Constituição? Sim ou não? E aí, gente? Sim. Sim. Todos nós somos aptos a interpretar a Constituição. Ok? Onde surge o problema? Uma pessoa interpreta a Constituição de uma forma e chega a uma conclusão. Aí uma outra pessoa interpreta o mesmo texto da Constituição e chega a uma conclusão diversa. Opa! Esse é o BO. Ok? A partir do mesmo texto constitucional, 2 intérpretes constroem normas jurídicas distintas. E aí eu pergunto para vocês, quem está com a razão? Depende. Depende do quê? Depende de quem vai analisar quem está com a razão. Porque depende, é análise. Você tem que falar assim, Amanda, depende de que lado eu esteja. Né? Também. Porque eu sempre estou do lado da razão, né? Como advogado, você vai dizer isso, né? Eu sempre estou do lado da razão, né? Exatamente. Né? Então, vejam só, é aí que surgem os conflitos, tá? É aí que surgem os conflitos. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa interpreta a Constituição de uma forma, o outro da outra, e os dois acham que tem razão. Aí eu pergunto, quem é que vai dirimir? Quem é que vai dar a palavra final? Quem é que vai bater o martelo e falar, não, é assim e acabou? STF. É o Poder Judiciário. Em última instância, no Poder Judiciário, é o STF, que é o guardião da Constituição. Ok? Então, é muito comum, gente, nós temos discussões judiciais que envolvem a interpretação da Constituição e essa questão chega no Supremo. E é o Supremo que vai dizer qual é o sentido do texto constitucional. Ou seja, em últimas palavras, quem manda é o Supremo. Entenderam isso?
Legal isso aí, né? Eu acho isso aí assim, muito legal. Não sei se vocês tinham essa visão aí. Talvez vocês já sentissem isso, mas não sei se alguém já falou dessa forma para vocês na faculdade, para vocês terem essa ideia, tá ok? Olha, basta ver a questão agora dos acordos trabalhistas em função da Covid. Foi parar no Supremo. O ministro Lewandowski deu uma liminar e falou, não, para fazer esse acordo tem que ter aprovação do sindicato. Aí veio o plenário e falou, não, nada disso, não precisa de aprovação do sindicato. Então vocês vejam que, aliás, esse problema de entendimento, de interpretação da Constituição, ocorre no próprio âmbito do Supremo, né? Porque lá nós temos 11 juízes, muitas vezes lá os próprios juízes não se entendem, tá ok? Bom, então, o que acontece? O que é mutação constitucional? Vem o Supremo Tribunal Federal, interpreta a Constituição, estabelece um entendimento para a Constituição. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal constrói, a partir da interpretação da Constituição, no plano normativo, normas jurídicas. Tá ok? Ô, gente, presta atenção. Ó. A doutrina também faz isso, tá? Quando você lê o livro do Pedro Lenza, você está aí lendo a interpretação que o Pedro Lenza dá para a Constituição. O problema é que essa interpretação que o Pedro Lenza dá para a Constituição, ela não faz coisa julgada. Vou esticar minha cadeira aqui. Entenderam? Todo mundo interpreta a Constituição. A doutrina interpreta a Constituição, eu interpreto a Constituição. Agora, o problema é que a interpretação que tem validade jurídica é a interpretação do Poder Judiciário. E, em última análise, a interpretação do STF. Uma vez me contaram essa história lá em São Paulo, estava tendo aula, que tinha um ministro do STF e o filho dele, que era advogado, eles estavam no almoço e eles estavam discutindo uma tese jurídica. E eles bateram boca lá, porque o filho divergia do pai. Daí chegou uma hora que o pai falou, tá bom, só que eu vou dizer para você, o meu entendimento faz coisa julgada, o seu não. Entende? Então, por quê? Porque, na verdade, é o entendimento do Poder Judiciário que vai prevalecer. Agora, pode ser que o texto da Constituição seja alterado para modificar, forçando o Judiciário a modificar seu entendimento. Quer ver? Ó, vamos analisar um caso concreto, vocês vão ver isso. Bom, vamos lá. O que é mutação constitucional? Vem o Supremo Tribunal Federal, interpreta a Constituição e cria uma jurisprudência consolidada sobre determinado assunto. Você vai desafiar a jurisprudência do Supremo ou você vai seguir a jurisprudência do Supremo? O que vocês vão fazer? A gente vai seguir. Vamos seguir, né? Nós vamos seguir a jurisprudência do Supremo. Agora, pergunto eu a vocês. Pode o Supremo Tribunal Federal... Não, a primeira pergunta é a seguinte. O Supremo tem a obrigação de seguir a sua jurisprudência? Não, porque muda a interpretação. Então, esse é um problema sério. Porque, veja bem, se todos os tribunais, todas as vias administrativas são obrigadas a respeitar as decisões do Supremo, eu penso que o Supremo também tem que respeitar as suas decisões. E muitas vezes o Supremo não respeita as suas próprias decisões. E toda vez que o Supremo não respeita as suas próprias decisões, ele cria insegurança jurídica. Está falando dele mesmo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Tem minha filha do meu lado aqui. Né? Se eu falar para ela, filha, não fume, e acender um cigarro do lado dela, de que adianta? Entendeu? De que adianta? Se eu não sigo aquilo que eu digo para ela seguir. Então, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ok? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele também tem que seguir a jurisprudência dele. Agora, é claro que o Supremo pode alterar a sua jurisprudência. Mas o Supremo só pode alterar a sua jurisprudência dentro de parâmetros estabelecidos pela própria legislação. Tudo bem para vocês? O Supremo pode alterar a sua jurisprudência, pode acontecer.
como aconteceu com a união homoafetiva. O Supremo falava que casamento é entre homem e mulher. Aí chegou uma hora que o Supremo falou, não, calma aí, não dá mais para sustentar isso, a sociedade mudou. Nós temos homossexuais vivendo como um homem e mulher e querendo adotar filhos, e um receber herança do outro. Quer dizer, chegou um momento em que o Supremo teve que mudar a jurisprudência dele. Isso é mutação constitucional. A mutação constitucional, vejam bem, é a alteração do entendimento do Supremo Tribunal Federal, da norma jurídica criada pelo Supremo Tribunal Federal. Estão entendendo? Então, o Supremo Tribunal Federal, ele dizia que casamento só podia ocorrer entre pessoas do sexo masculino com pessoas do sexo feminino. Só que, a sociedade mudou, a sociedade evoluiu, começamos a ter não só casos de homossexuais, nós começamos a ter o quê? Pessoas, casais homossexuais constituindo família. Querendo adotar crianças, querendo estabelecer regime de bens, ok? Então, num determinado momento, o Supremo alterou a sua Constituição e passou a considerar o casamento entre a união homoafetiva. Esse é um caso clássico de mutação constitucional. Alguma dúvida, gente? Mudou o texto da Constituição? Não, não mudou. Mas o Supremo vinha interpretando a Constituição de uma certa forma e, a partir de um determinado momento, o Supremo alterou a sua interpretação da Constituição. Nesse momento se dá a mutação. Tudo bem? Gente, a mutação constitucional, eu entendo que ela é válida, que ela é benéfica. Só que ela tem que ser feita também com um pouquinho de prudência. Tá? A gente costuma dizer que a Constituição norte-americana só possui 20 e tantas emendas. Mas a Suprema Corte norte-americana já alterou praticamente todo o sentido do texto da Constituição. Ok? Lá nos Estados Unidos, quem atualiza a Constituição é muito mais o Poder Judiciário do que o Poder Legislativo. Agora, vamos ver um caso aqui que eu preparei para vocês de mutação constitucional clássico e que gera muita controvérsia aqui entre a gente. Estão dando para ver aqui? Então, olha só. A Constituição Federal proclama o princípio da presunção de inocência. O que diz o texto da Constituição Federal? Ninguém... Só um minutinho, só, gente, por favor. Amor? Então, vamos lá. O dispositivo da Constituição diz o seguinte: ninguém será considerado culpado sem o trânsito em julgado da ação penal condenatória. Esse é o texto da Constituição. E, a partir desse texto da Constituição, constrói-se o princípio da presunção de inocência. E aí vem aquela dúvida que abate a todos nós, né? Uma pessoa, após ter sua condenação confirmada em segunda instância e ter entrado com recurso especial extraordinário, ou seja, ter entrado com recursos para as instâncias superiores, o STJ e o STF, essa pessoa já vai começar a cumprir a sua pena ou tem que aguardar o trânsito em julgado para cumprir a pena? Ok? Então, vejam só. O princípio da presunção de inocência vai acabar gerando esse problema. A pessoa foi condenada em primeira instância por um juiz monocrático. Pois bem, apelou para o tribunal. Chegando no tribunal, um órgão colegiado manteve a sentença condenatória. O condenado entra com recurso especial no STJ e um recurso extraordinário no STF. Mas como ele teve a sua pena, porque a rigor, esses recursos não têm efeito suspensivo, tudo bem, gente? Se os recursos não têm efeito suspensivo, ele tem que começar a cumprir pena. Só que daí entra o problema da presunção de inocência, porque a sentença penal dele ainda não transitou em julgado.
porque depende da análise do STJ e depende da análise do STF. Aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam que tem que esperar o trânsito em julgado ou ele já pode cumprir pena? Quem acredita que tem que aguardar o trânsito em julgado? Quem que entende que já pode começar a cumprir pena? Vocês não têm opinião, não? Levanta a mão assim, ó. Quem entende que só pode começar a cumprir pena após o trânsito em julgado? Olha lá, 2 levantaram a mão. E quem entende que após condenação em segunda instância? Outros aí levantaram a mão. Tá? Então, o que acontece? Vamos lá. Em 1941, o Código de Processo Penal, ele dizia que, após condenação em segunda instância, o réu já poderia cumprir pena. E o Código foi recepcionado pela Constituição e o Supremo entendia que esse dispositivo do Código ele não feria a Constituição. Ou seja, condenando em segunda instância, apesar de ter entrado com recurso especial extraordinário, ele começa a cumprir pena. Aí, em 2009, ao julgar o habeas corpus 84.078, de relatoria do ministro Eros Grau, o Supremo, por 7 votos a 4, falou que era inconstitucional, que a pessoa só podia começar a cumprir pena após o trânsito em julgado. Ou seja, aqui se deu uma mutação constitucional. É interessante que em 2011 o Código de Processo Penal foi alterado pela Lei 12.403 e o artigo 233 passou a prescrever que ele só poderia começar a cumprir pena após o trânsito. Olha só, o CPP repetiu a Constituição. Só que em 2016 nós tivemos, e era inconstitucional, né? Pela decisão de 2009, o Supremo vinha entendendo que a prisão em segunda instância era inconstitucional. Só que chegou em 2016, nós tivemos 3 julgamentos que mudaram a jurisprudência do Supremo. No HC 126.292, por 6 votos a 5, o Supremo entendeu que a prisão em segunda instância era constitucional. Aí entraram com 2 ações declaratórias de consolidade com relação a esse artigo aqui, pedindo para o Supremo dizer que esse artigo ele era constitucional. E as liminares foram negadas. Tá? A liminar foi negada. Ou seja, em primeira instância, o Supremo entendeu que não era constitucional esse dispositivo. E, no plenário virtual, ao julgar o recurso especial 964-246, o Supremo entendeu que a prisão em segunda instância era constitucional. Que o cara que foi preso em segunda instância, ele já poderia começar a cumprir pena que, mesmo pendendo de recurso para o STJ e para o STF, isso não feria a presunção de inocência. Só que chegou em 2019, o Supremo, ao julgar as ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54, que teve a liminar negada em 2016, o Supremo falou o quê? Que a prisão em segunda instância é inconstitucional. Então, vejam que até 2009 era constitucional. De 2009 a 2016, se tornou inconstitucional. De 2016 a 2019, se tornou constitucional. E a partir de 2019, se tornou inconstitucional. O problema aqui, gente, é que a jurisprudência está mudando muito rapidamente. Concorda comigo? Pô, de 2009 para 2016, são 7 anos. Será que a sociedade mudou tanto assim nesses 7 anos? E pior, de 2016 para 2019, são 3 anos. E pior ainda, né? Nesse período aqui, o que eu tenho? Eu tenho pessoas graúdas da sociedade, né? Políticos iminentes, empresários poderosos sendo condenados pela Lava Jato e inflamando essa discussão, porque até então não tinha problema. Até então nós não estávamos discutindo isso. Eu lembro que, uns 10 anos atrás, eu discuti esse assunto com o professor Newton Gomes Cardoso, saudoso professor Newton Gomes Cardoso, e
E o professor Newton, falava com ele, Newton, pode ou não pode cumprir pena por segunda instância? Ele discutia comigo, mas essa discussão não tinha importância, não tinha relevância na sociedade. Por que ela passou a ser relevante agora? Porque pessoas relevantes passaram a ser condenadas. Porque até então não eram. Percebe? Então, a questão toda aí é uma mudança muito rápida na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tá? Se você apresentar isso para a Suprema Corte norte-americana, falar que julgou de um jeito em 2009, mudou em 2016, mudou de novo em 2019, eles vão ficar chocados com vocês. Eles vão achar assim, ô louco, mas um... Ô cachorrada, viu? Só um minutinho. Tá ok? Então, aliás, vou falar uma coisa para vocês. A jurisprudência da Suprema Corte norte-americana, a Suprema Corte norte-americana, ela altera a sua jurisprudência. Mas demora 30, 40, 50 anos. Agora, a Suprema Corte do Reino Unido, a primeira vez que ela derrubou uma jurisprudência dela foi em 1966. Eles até dizem, em 1966, a Inglaterra foi campeã da Copa do Mundo. E foi o ano que a Suprema Corte da Inglaterra mudou a sua jurisprudência pela primeira vez. Então, vocês vejam, né, são países da common law, né, que eles têm um apreço muito grande pelas decisões judiciais. Quando os tribunais, principalmente a Suprema Corte, tomam uma decisão, eles não mudam essa decisão ao gosto da opinião pública, ao gosto de quem foi preso, não muda. A jurisprudência ela é embasada, a jurisprudência ela tem um peso muito grande, tá ok? Agora, se nós aqui no Brasil, que somos um país da civil law, mas que estamos adotando institutos da common law, tá? Principalmente nesse novo Código de Processo Civil, aonde nós temos súmula vinculante, não sei que a súmula vinculante veio antes, mas nós temos repercussão geral, né? Esses recursos repetitivos, nesse novo sistema do Código de Processo Penal, que quer dar uma eficácia vinculante cada vez maior às decisões dos tribunais, as decisões não podem flutuar muito, porque isso causa insegurança jurídica. Dúvida, gente? Alguma dúvida? A pior coisa do tribunal pode fazer é não respeitar a sua jurisprudência, porque isso causa insegurança jurídica. Isso causa coisa assim, estamos julgando o processo conforme a pessoa que está na capa. Vou dar outro exemplo para vocês. O Paulo Maluf, ele foi preso porque ele estava tentando, ele fez coação no curso do processo. Tinha um doleiro que ia depor contra ele, e o Paulo Maluf foi lá e ameaçou o doleiro. Então ele foi preso porque ele fez coação no curso do processo. Ele entrou com habeas corpus no TJ São Paulo, foi negado. Aí ele entrou com habeas corpus no STJ, teve a liminar negada. Quando o STJ negou a liminar, automaticamente ele já entrou com HC no Supremo. E o que diz a jurisprudência do Supremo? Quando uma pessoa entra com HC no STJ e a liminar é negada, ela tem que esperar o mérito do HC ser julgado pelo STJ para depois vir para o Supremo. Estão me entendendo? Existe uma súmula do STF falando isso. Entrou com HC no STJ, STJ negou a liminar, aguarde-se o julgamento do mérito do HC pelo STJ para depois você entrar com HC no STF. O que o Maluf fez? Entrou com HC direto no STF. E o STF julgou. Não aguardou o mérito do STJ. E mandou soltar, deu provimento. Ou seja, foi contra a sua própria jurisprudência. O Joaquim Barbosa, eu lembro, ele dava pulo desse tamanho. Porque ele falou que o tribunal estava indo contra a sua própria jurisprudência. Tá ok? O advogado era o Batóquio, o réu era o Maluf, né? Vai eu, você, qualquer outro advogado aí, entrar com o HC lá, os caras nem vão olhar, já vão deferir o HC direto e mandar aguardar o julgamento pelo STJ. Tudo bem, gente?
Alguma dúvida? Bom, então, isso que eu tinha que falar de mutação constitucional, e agora nós vamos partir para a segunda parte da aula. Eu vou fechar aqui e vamos começar de novo, tá bom? Obrigado.